Ei, sétimos anos! Estamos nós aqui outra vez para dar continuidade aos nossos conteúdos de língua portuguesa. Eu sei que vocês já estão doidos para sair de casa, doidos para voltar para a escola, para abraçar os amigos, para abraçar os professores, para a gente rir um pouco, contar como tem sido os nossos dias. Por enquanto tem sido assim, sempre dentro de casa, né? Tudo muito igual, mas ainda não é tempo da gente sair. Vamos permanecer em casa, guardadinhos, cuidando dos nossos familiares, esperando o momento certo. E para essa semana, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos com um conteúdo que não é novo. Na verdade, é uma revisão de uns conteúdos que nós já estudamos no começo desse ano e estudamos ano passado. Então, vou pedir para que vocês peguem a apostila 2, página 19. Se você ainda não está com o material, dá uma pausa, corre lá, pegue o seu material e volte para poder dar continuidade. Eu preciso que vocês tenham os materiais em mãos para poder estar acompanhando. Por que materiais? Porque nós precisamos da apostila e de um caderninho para estar fazendo as anotações, ou um material para estar anotando, ok? Na aula de hoje, a gente vai estar relembrando a chamada estrutura da oração. E aí nós vamos relembrar o que é, na verdade, uma oração. Todo enunciado de sentido completo organizado em torno de um verbo. Ou seja, eu preciso ter um verbo para ter uma oração. E a oração, para se organizar, ela vai seguir um padrão. A oração é organizada na chamada ordem direta. Ou seja, seguindo o esqueminha sujeito, verbo e depois o complemento. O que é mesmo complemento verbal? São aqueles elementos que aparecem após o verbo quando o verbo sente necessidade de ter uma informação a mais. Quando nós estudamos nas últimas semanas transitividade verbal, eu chamei a atenção de vocês para o fato de que os complementos serão chamados de objetos, ou seja, completam um verbo. Como aqui, ó. Joana comprou uma bolsa. Sujeito, Joana. Joana fez o quê? Comprou. Comprou é o meu verbo. Comprou o quê? Quem compra, compra alguma coisa. Então, Joana comprou uma bolsa, que é o nosso complemento verbal. Essa é a chamada ordem direta da oração. Eu tenho primeiro o sujeito, depois o verbo e depois o complemento. Entretanto, eu posso inverter essa ordem. E a oração vai ficar errada? Não. Não quer dizer que a ordem indireta classifica a oração como errada. Por que nós invertemos então? Por que nós usamos a chamada ordem indireta? Porque o que nós queremos é enfatizar aspectos diferentes da mesma oração. Por exemplo, em Joana comprou uma bolsa, eu estou enfatizando quem praticou a ação. Joana, que é o meu sujeito, praticou alguma ação, fez alguma coisa. Na segunda oração, comprou Joana uma bolsa. Observe que a ordem aqui está indireta, porque eu tenho verbo, sujeito e depois o complemento. O que eu quis enfatizar aqui? O ato de comprar. O que eu quis enfatizar aqui foi a ação, o verbo. Então, foi praticado uma ação, comprar. Alguém comprou alguma coisa. Na terceira oração, uma bolsa Joana comprou. Eu tenho primeiro o complemento, depois o sujeito e depois o verbo. E o que eu enfatizei aqui? O que foi gerado pela ação. O complemento da ação. Comprou o quê? Qual foi o resultado da ação praticada? Uma bolsa. Então, eu dei ênfase ao chamado complemento verbal. Por isso que essas duas orações aparecem para a gente na chamada ordem indireta. Elas estão enfatizando aspectos diferentes de uma mesma oração. Partindo desse princípio e desses conhecimentos que vocês já tinham, tá? Eu tenho certeza que está guardadinho aí na cabecinha de vocês. Nós vamos voltar lá para a página 19 e vamos estar respondendo algumas questões, ok? Peguem material para estar acompanhando comigo. Questão 36. Releia esta frase de um dos textos lidos neste capítulo e assinale a alternativa falsa. Ana já fez amigos na escola e convive bem com as crianças brasileiras. Observe que nós temos aqui duas orações. Eu tenho dois verbos, fez e convive. Então, eu tenho um período composto formado por duas orações. O sujeito aí é o mesmo. A Ana, que fez amigos, e a Ana, que convive bem com as crianças. Entretanto, a primeira oração termina em Ana já fez amigos na escola. Ponto. Só que eu não quis terminar aí.
eu quis dar continuidade, então eu não coloquei o ponto, coloquei um ezinho, que é uma conjunção aditiva, tem valor de adicionar uma outra oração, e continuei. Segunda oração, convive bem com as crianças brasileiras. Então eu tenho um período composto formado por duas orações. Partindo dessas informações, na letra A diz, na frase há duas orações unidas pela conjunção E? Sim, é um período composto. Os sintagmas Ana e crianças brasileiras são sujeitos de cada oração? Não. O sujeito ele é Ana, das duas orações. Crianças brasileiras funciona como complemento verbal do verbo convive. Quem convive, convive com alguém. Então a letra B está errada. Letra C. Nas frases, os verbos fazer e conviver são transitivos, ou seja, exigem um cumprimento. Quem faz, faz algo, quem convive, convive com alguém. Correto. Alternativa errada, letra B. Para a questão 37, a gente vai relembrar alguns conceitos básicos de concordância. Você já sabe que o verbo deve concordar em pessoa e número com o núcleo do sujeito. Ou seja, como eu tenho aqui, sujeito Joana, eu digo que Joana comprou uma bolsa. Então, o sujeito no singular, o verbo também está no singular. Quando eu tenho um sujeito no plural, se fosse Joana e Carla, o verbo seria o quê? Compraram. Joana e Carla compraram uma bolsa. E quando eu substituo esse sujeito por um pronome, ele ou ela, nós, vós, eu também faço a concordância de acordo com a conjugação. Eu comprei, nós compramos. Então, eu e Joana significa nós. Nós compramos. Então, a concordância ela também é feita de acordo com o pronome que nós utilizamos. Então, vamos lá. Substitua o sintagma destacado pelo pronome adequado. A menina é de família haitiana. A menina, pronome ela. Ela é de família haitiana. Os irmãos Zaen e Assad e as irmãs Warda e Chesa viviam bem. Eles, os irmãos, eles viviam bem. Essas crianças viajaram sozinhas. Elas viajaram sozinhas. Então, observem que o que nós fizemos foi apenas trocar o sujeito ali pelos pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Nada de novo. Na letra B, é pedido assim, na frase seguinte, adicione ao sujeito um pronome, indicando que quem fala também realiza a ação. Hoje, eles vivem em um abrigo. Eu já tenho o pronome eles, eu quero acrescentar outro pronome. Então, hoje, eles e eu vivemos em um abrigo. Porque eles e eu se transformam em nós. É substituído por nós. Então, nós vivemos. Ok? Então, essas questões aqui que nós fizemos, na primeira era só para revisar a chamada ordem direta e indireta. E na segunda, que é a questão 37, para estar lembrando para vocês de estarem fazendo a concordância. As questões a seguir, lá das páginas 20 e 21, elas estão voltadas para analisar exatamente essa ordem direta e indireta. Eu tenho certeza que não vai ser nada de novo. Então, a primeira questão aí, da 38, ela começa com a análise de um pequeno textinho que é uma notícia. Feira de intercâmbio cultural oferece serviços para imigrantes. Neste domingo 4, ocorre o evento Imigrei, uma feira de intercâmbio cultural realizada na Associação Cultural Vila Flores, Rua São Carlos, 759, bairro Floresta, em Porto Alegre, das 14 às 19 horas. A entrada é gratuita e tem como objetivo promover a inserção e acolhida de imigrantes de países como Chile, Haiti, Peru, República Dominicana e Senegal. Serão aceitas doações de agasalhos e itens de higiene. Isso aqui é uma notícia, que nós já sabemos qual é a estrutura da notícia, texto rápido, que traz todas as informações no primeiro parágrafo, que é a lide, voltado para informar. E o assunto sobre imigração é um assunto que nós já começamos desde o primeiro texto dessa unidade. Então, que fato está sendo noticiado? O que está sendo noticiado é a realização de uma feira de intercâmbio cultural. Observe que o nome da feira, que é Imigrei, esse é o nome da feira, ele resulta de um jogo de palavras. Ou seja, ele faz uma brincadeira, um certo som, uma questão sonora aí para chamar a atenção de nós, leitores. Que palavras estão relacionadas? Ele misturou aí a forma I, né, que é uma interjeição, I, como se fosse, ó, nossa, é o I,
migrei, que é o verbo. Então, ele misturou a forma ir, para chamar a atenção, e o verbo migrar. Qual é o efeito de sentido dessas palavras? Não sei se vocês tinham percebido, mas quando ele diz e migrei, ou seja, nossa, eu migrei, esse i dá a ideia de imigrei. Ou seja, ao invés do verbo migrar, ele usa o verbo imigrar. Ou seja, entrei em um novo país. Então, ele brincou aí com imigrei para formar o verbo imigrei, de imigração. Questão 40. Releia o subtítulo e o início do primeiro parágrafo do corpo do texto. Evento acontece neste domingo. Neste domingo 4 ocorre o evento e migrei. Sublinhe com a cor azul os sujeitos de cada oração. Na primeira oração, meu sujeito é evento, porque o verbo é acontece. Quem acontece? Evento. Na segunda oração, neste domingo ocorre o evento e migrei. Qual é o sujeito? O verbo é ocorre. Quem ocorre? O evento e migrei. Então, na primeira oração, nós vamos marcar como sujeito evento, e na segunda o sujeito está no final da oração. O evento e migrei. Observe que na primeira eu tenho ordem direta e na segunda ordem indireta. Letra B. Em relação ao verbo, em que posição está o sujeito em ambas as orações? A gente acabou de colocar. Na primeira o sujeito está no começo da oração, na segunda no final. Observe a posição do termo neste domingo, lá no subtítulo e na primeira frase da notícia. Qual a função desse termo nas duas orações? Na primeira ele diz, evento acontece neste domingo. E na segunda, neste domingo ocorre o evento. Qual a função da expressão neste domingo? Indicar para a gente o dia, né? O momento em que acontecerá aí. Então ele está dando uma informação sobre quando acontecerá o evento. O que significa o algarismo 4, que aparece entre parênteses? O dia. Domingo será que dia? Domingo, dia 4. Então ele indicou o dia da semana e o dia do mês. Observe que neste domingo ocupa posições diferentes nas orações. No subtítulo está no final, no corpo da notícia está no início. Em que lugar essa informação ganharia mais destaque? E aí vale destacar que, para dar mais destaque, eu preciso observar o que eu quero enfatizar. Então, se eu quero enfatizar qual é o dia do evento, em que posição ela ganha mais destaque? No começo, como aconteceu aqui, ó. Se eu quis enfatizar Joana, ela apareceu no começo. Se eu quis enfatizar a ação, eu usei o verbo primeiro. Se eu quis enfatizar o que decorreu da ação, eu usei o complemento. Então, se eu quero enfatizar o dia do evento, para chamar a atenção para as pessoas não esquecerem quando acontecerá o evento, eu vou colocar quando? No começo da oração. Releia a última frase do fragmento da notícia. Serão aceitas doações de agasalhos e itens de higiene. Qual é o sujeito? A pergunta é feita para o verbo. Nesse caso, eu tenho uma locução verbal. Serão aceitas. Quem serão aceitas? Ou o que serão aceitas? Doações de agasalhos e itens de higiene. Esse é o nosso sujeito. Sempre lembrar daquele macetezinho, tá? Perguntar ao verbo ou a locução verbal quem ou o que está sendo feito. Então, a resposta, doações de agasalhos e itens de higiene. O sujeito faz ou recebe a ação? Observem que é doações de agasalhos e itens de higiene serão aceitos. Então, o sujeito não está praticando a ação verbal. Ele vai receber. A frase, então, está na ordem direta ou indireta? Explique. Está na ordem indireta, pois o sujeito está lá no final. Como que é a oração? Serão aceitos. O quê? Itens de higiene, pessoal. Então, o sujeito está no final da oração. Por que se optou por essa ordem? A gente faz essa opção porque para enfatizar aspectos diferentes. Então, para enfatizar, nesse caso, o ato de doar ou a doação desses objetos. Com que palavras a locução verbal serão aceitas concorda? A locução verbal serão aceitas concorda com o núcleo do sujeito, que é doações. Ou seja, o que serão aceitas? Doações serão aceitas. Continuando. O fato da frase estar na ordem inversa interfere na concordância verbal?
De forma alguma. O que eu preciso estar atento é que o sujeito ele tem que concordar com o verbo, independente de estar na ordem direta ou estar na ordem indireta. Mesmo se eu disser Maria e eu iremos, iremos, Maria e eu, o sujeito tem que ser iremos. Eu não posso dizer Maria e eu iremos. Aí quando eu inverto, iremos ou irá Maria e eu. Errado. O sujeito, independente dele estar no começo da oração ou no final, ele tem que concordar com o verbo. Ok, pessoal? Na verdade, é só para vocês estarem relembrando esses aspectos, porque o que vem de novo ainda está para vir. Né? Isso aqui são conteúdos, são afirmações, são lembranças que a gente precisa ter na mente de conteúdos que nós já estudamos, que nós estaremos precisando mais adiante. Ok? Então, para dar continuidade, vocês vão abrir o caderno de atividades e vão responder as atividades que se encontram nas páginas 2 até a página 11. São atividades de revisão sobre ordem direta e indireta da oração. Ok? Bons estudos, boa semana, fiquem com Deus e continuem protegidos em casa, tá bom? Até mais!